Foi, gente? O slide também? Foi. A gente foi até aqui ontem, não é? Sim, acho que sim. A gente hoje vai começar falando, pelas minhas anotações aqui, da transposição do espermatozoide pelos obstáculos que ele precisa enfrentar, né, atravessar para acontecer fertilização, né? Então, já aconteceu a liberação dos espermatozoides, eles já sofreram capacitação e chegaram próximos do ovócito. E lá no ovócito, a gente tem as células da coroa radiada, esse é o material ovulado, né? A zona pelúcida, e dentro da zona pelúcida, o ovócito 2 e o colócito 1. Passar por entre as células da coroa radiada é muito tranquilo para o espermatozoide, porque ele, nesse momento, já sofreu capacitação, ele está com o batimento flagelar aumentado. Então, com esse batimento flagelar aumentado, ele consegue atravessar por entre essas células com muita facilidade. Até porque não existe zônula de oclusão vedando esse espaço, né? A gente não tem especializações que precisam ser enfrentadas aí, não. Então, depois que ele transita por entre essas células, aí ele encontra uma barreira mesmo. Essa barreira que ele precisa atravessar é a zona pelúcida. A zona pelúcida é uma membrana acelular formada por proteínas. Basicamente 4 proteínas que a gente denomina de ZP1, ZP2, ZP3 e ZP4. Duas dessas proteínas, a ZP1 e a ZP4, são exclusivamente estruturais, elas dão suporte à estrutura que essa zona pelúcida é montada, tá? Já a ZP2 e a ZP3 são receptores que vão, na verdade, receber o espermatozoide. O espermatozoide, para atravessar a zona pelúcida, precisa ligar nas proteínas da zona pelúcida, que são receptores. Ele não passa pela zona pelúcida sem se prender a esses receptores, tá? Durante esse trânsito do espermatozoide pela zona pelúcida, acontece também um evento nesse espermatozoide, que eu falei ontem com vocês, e que hoje eu vou explicar melhor, que é a reação acrossômica. A gente vai ter a liberação das enzimas que estão retidas dentro daquela bolsa supranuclear lá na cabeça do espermatozoide, aquele capuz que a gente chamou de acrossoma. Para acontecer a liberação daquelas enzimas, precisa haver fusão de membrana. Vamos representar o espermatozoide aqui. Deixa eu só posicionar aqui para eu conseguir desenhar. Vamos representar o espermatozoide aqui, ó. Cabeça do espermatozoide. Para cá o flagelo. Para cá o flagelo. Aqui dentro da cabeça do espermatozoide, a gente tem um núcleo bem condensado. E acima do núcleo, a gente tem o acrossoma,
que é uma vesícula repleta de enzimas. Então, lembram que são proteínas de exportação, que durante a passagem de espermate a espermatozoide, essas proteínas são produzidas. As vesículas que transportam essas proteínas se fundem para formar o acrossoma. E no final das contas, a gente tem uma membrana nessa vesícula que está bem perto aqui do núcleo, eu estou representando de vermelho, ó. E ainda fazendo parte do acrossoma, a gente tem o resto da membrana que está mais próxima da membrana plasmática. E o acrossoma é essa bolsa. Essa que eu representei de verde é a membrana acrossômica externa. E essa que eu representei de vermelho é a membrana acrossômica interna. E aqui dentro do acrossomo tá cheio de enzima. Isso aqui tá tudo preenchido de enzima. Correto? Na hora que esse espermatozoide vai fazer a transposição pela zona pelúcida, ele precisa sofrer reação acrossômica. A reação acrossômica é fusão da membrana plasmática do espermatozoide com a membrana acrossômica interna. Então, essas duas membranas aqui vão fundir. Quando acontece a fusão dessas duas membranas em vários pontos... Professora, a verde é interna ou é externa? A verde é externa. Membrana acrossômica externa funde com a membrana plasmática do espermatozoide. E com isso, as enzimas extravasam, são liberadas. E, na verdade, toda essa parte aqui do espermatozoide desaparece. E as enzimas foram liberadas. É lógico que não vai ficar esse buraco aqui, né, gente? Esse espaço aí. Vai acontecer uma continuidade dessa membrana aqui, porque elas sofreram aquela fusão ali na lateral, tá? E o espermatozoide passa a ter na cabeça a membrana plasmática dele e na extremidade, que o desenho não tá perfeito, né? Que é mais proeminente aqui, ó, fica a membrana acrossômica interna, certo? Isso é a reação acrossômica. É fusão da membrana plasmática do espermatozoide com a membrana acrossômica externa, com consequente extravasamento das enzimas acrossômicas, né? Essas enzimas acrossômicas vão participar do processo de transposição, de passagem desse espermatozoide pela zona pelúcida. Ok? E aí, a gente consegue enxergar o espermatozoide que já sofreu a reação acrossômica. Detalhe. Quando esse espermatozoide vai se prender à zona pelúcida, ele pode ligar a zona pelúcida ao ZP3 e logo em seguida sofrer reação acrossômica, ou ele pode sofrer reação acrossômica e logo em seguida ligar a zona pelúcida, tá? Então, existem essas duas possibilidades. A ordem não faz diferença. Ele precisa obrigatoriamente reagir
e ligar na zona pelúcida. Mas a ordem desses dois eventos não faz diferença para a passagem do espermatozoide pela zona pelúcida. Isso tem uma importância muito significativa por conta da questão da especificidade. Apenas espermatozoides da mesma espécie conseguem fertilizar os ovócitos, porque produzem receptores e proteínas nas membranas. E o encaixe entre esses dois, proteína do espermatozoide, receptor do ovócito, ele é no modelo chave-fechadura. Então, ele é muito específico, tá? E após esses dois eventos, que a ordem independe para o processo, ligação do espermatozoide à zona pelúcida e reação acrossômica, esse espermatozoide consegue atravessar a zona pelúcida porque ele ganhou mais batimento flagelar ainda com a reação acrossômica, tá? E aí ele cai dentro de um espaço que existe entre o ovócito e a zona pelúcida, que é chamado de espaço perivitelino. Ok? Ainda não fertilizou, tá? Ele só está fazendo a passagem pela zona pelúcida. Correto? Entenderam a diferença de receptor primário e secundário? O ZP3, ou AZP3, componente da membrana plasmática, ZP3, proteína da zona pelúcida, ela é um receptor primário que vai se prender à membrana plasmática, não sofreu reação ainda. A ideia de primário vem daí. Quando ele já sofreu reação, é a proteína da membrana do acrossoma interna que se prende a ZP2, que é um receptor secundário, tá? Feito isso, esse espermatozoide consegue atravessar a zona pelúcida e chegar no espaço chamado de espaço perivitelínico, que está aqui, ó, que é esse azul escuro, considerando que aqui é o ovócito, considerando o espaço e considerando a zona pelúcida azul clara aqui nesse desenho. Tá certo? E aí? O que acontece com esse espermatozoide? Ele precisa de ligar na membrana plasmática do ovócito agora. E quem liga é proteína da membrana plasmática dele com proteína da membrana plasmática do ovócito. Então, a fertilização, o espermatozoide não liga desse jeito nunca. Ele tem que ligar lateralmente, né? Que aqui na ponta do espermatozoide agora tem qual membrana? Acrossômica interna. Então, a ligação do espermatozoide à membrana do ovócito é lateral, tá? Fusão dessas duas membranas, forma-se um buraco e o material todo que estava dentro do espermatozoide é conduzido para dentro do ovócito. Nesse modelo aqui. Tudo que estava aqui dentro vem para dentro do ovócito. O núcleo, as organelas, o citosol, o citoesqueleto, tá? Todo o material é direcionado lá para dentro. Aí aconteceu fertilização, porque o espermatozoide conseguiu invadir o ovócito, tá? O que é importante a gente chamar a atenção aqui, para a gente quebrar um pouco essa ideia desse processo? Logo que finaliza esse processo de fusão de membrana do ovócito com membrana do espermatozoide e, consequentemente, o evento que acontece, a fertilização, esse ovócito torna-se ativado, tá? Aí você tem ativação do ovócito
como consequência da fertilização propriamente dita. Então, ocorreu ovulação, ocorreu ejaculação, os espermatozoides sofreram capacitação, fizeram a transposição das células da coroa radiada, sofreram reação acrossômica e fizeram transposição da zona pelúcida. Aqui eu não citei o evento ligação com a zona pelúcida. Porque se eu tivesse citado, ela poderia acontecer aqui, ou ela poderia acontecer nessa altura aqui, né? Porque ele pode ligar e logo depois reagir, ou ele pode reagir e logo depois ligar. De qualquer forma, ele precisa reagir para que aconteça transposição da zona pelúcida. E, com isso, fertilização. E, como consequência do processo de fertilização, o que vai acontecer? O ovócito vai se tornar ativado. E o que ele faz quando ele se torna ativado? Então, a primeira coisa que ele vai fazer, quase que instantâneo, é liberar grânulos corticais. Quem são os grânulos corticais? São grãos que o próprio ovócito produziu durante aquele processo de amadurecimento dele, que possuem proteínas e que vão modificar enzimaticamente tanto proteínas da membrana plasmática do próprio ovócito, quanto proteínas da zona pelúcida. E são proteínas específicas que se modificam com a liberação dos grânulos corticais. E quais proteínas precisam ser essas? E qual a consequência da liberação desses grânulos corticais repletos dessas enzimas? Então, o que vai acontecer é que o ovócito vai secretar essas enzimas e elas vão mudar a própria membrana plasmática do ovócito e a própria zona pelúcida. Como elas estão modificando esses produtos do grânulo cortical, está mudando proteína da zona pelúcida e proteína da membrana plasmática, os espermatozoides, a partir desse momento, não conseguem mais se prender, se ligar aos receptores, nem da zona pelúcida e nem da membrana plasmática do ovócito. E esse processo de liberação dos grânulos corticais, que surge como ativação do ovócito como consequência da fertilização, bloqueia a poliespermia. O que é isso? Bloqueia a possibilidade da entrada no ovócito de mais do que um espermatozoide. Tá? Ok? E aí o seu ovócito está ativado. Fernanda, Oi. só repete para mim em qual processo que isso acontece? É na transposição ou na fertilização? Como consequência da fertilização. Ah, tá. Obrigada. Como consequência da fertilização, o seu ovócito libera os grânulos corticais para que não entre um novo espermatozoide. Tá? Ok. Ter a fertilização só por um espermatozoide, que é a regra da nossa espécie, né? Ok? Ok. E aí os vários espermatozoides, ó, tentando passar pelas células da coroa radiada, né? Algumas mantidas aqui ainda, e tentando passar pela zona pelúcida, olha lá. Semicroscopia eletrônica de varredura. Aqui mostrando a reação acrossômica. E aí? Então, eu falei da liberação dos grânulos corticais.
como consequência da fertilização, que é, na verdade, a entrada do espermatozoide, né, gente, no ovócito. O que mais que acontece com a ativação do ovócito? A outra coisa que tem que acontecer é terminar a meiose 2. Tá errado aí no slide, tá? Por que que a gente precisa terminar a meiose 2? Porque, por enquanto, o que eu tenho no meu embrião, no minha... Qual é que você quer usar? Peraí, gente, meu celular tá falando sozinho. Desculpe, qual é? Pior é que tá no silencioso. Então, olha lá. Deixa eu voltar, né? Então, precisamos, com a entrada do espermatozoide no ovócito, além de liberar os grânulos corticais, fazer com que esse ovócito finalize a meiose dele, porque ele ainda não é uma célula N. E a outra parte do material genético já está lá dentro dela. Então, ele precisa terminar a meiose. E ele termina a meiose. Forma um novo polócito e um pronúcleo feminino, tá? Ao mesmo tempo que está acontecendo, o material genético que entrou dentro do ovócito começa a descompactar o do espermatozoide e dá origem ao pronúcleo masculino. Então, o núcleo do ovócito estava lá dentro, sofrendo meiose, ele finaliza a meiose, então o material genético sai do ovócito já fertilizado, com um pouquinho de citoplasma, forma o polócito, e o material genético que está lá dentro se reorganiza, seria o núcleo do óvulo, só que ao mesmo tempo que está acontecendo, ele já começa a entrar em processo de organização para surgir o que a gente chama de pronúcleo feminino, tá? Que é, na verdade, o núcleo do óvulo, certo? E lá dentro tem o núcleo do espermatozoide. Só que esses dois núcleos começam a entrar em processo de divisão mitótica. E a primeira coisa que vai acontecer é que eles estavam extremamente compactados, eles descompactam. Nesse momento que eles estão descompactando, eles passam a ser chamados de pronúcleo. Aí o material genético tem que duplicar, não é assim? Para poder sofrer mitose. Isso vai acontecer. E aí, muita gente tem dificuldade de entender isso, porque a gente a vida inteira aprendeu que tem o material genético feminino, o material genético masculino, funde, forma o núcleo do embrião, né, de uma única célula, que a gente chama de zigoto, e aí depois essa célula vai sofrer um tanto de mitose, não é? Forma 2 células, forma 4 células, forma 8 células, forma 16 células, só que não é assim. Eu tenho o núcleo do ovócito, termina a meiose, vira o núcleo do óvulo, eu tenho o núcleo do espermatozoide lá dentro da célula. Esses dois núcleos formam pronúcleos feminino e masculino. Só que antes deles fundirem, esse núcleo feminino, esse pronúcleo feminino, entra em mitose e esse pronúcleo masculino também entra em mitose.
Por que eles entraram em mitose? Porque duplicaram o material genético. O material genético começou a compactar na prófase. O fuso mitótico se formou dentro da célula, então eu tenho esse material, o centríolo duplicou, está formando as fibras do fuso, certo? E aí, esse material genético que está compactando e esse material genético que está compactando começa a precisar se prender às fibras do fuso, não é assim? Na prófase ele compacta, o fuso começa a formar e o material genético gruda nas fibras do fuso para se alinhar lá no plano mediano. Nesse momento de alinhamento, mistura o material que veio do pronúcleo masculino com o material que veio do pronúcleo feminino. Então, na verdade, a fusão, a mistura do material genético feminino com o material genético masculino, dos pronúcleos feminino e masculino, acontece durante a primeira mitose do seu embrião. Não existe fusão do material genético para depois separar. Existe mistura do material genético durante a primeira divisão mitótica do embrião. É como se o pronúcleo feminino entrasse em mitose, o pronúcleo masculino entrasse em mitose e a gente tivesse um resultado final de 2 células com esse material misturado. É isso que acontece na verdade, tá? Olha lá. E esse processo de fusão do material genético que acontece durante a primeira mitose, né, é chamado de anfimixia ou singamia, tá? Entenderam? Entenderam? Sim, Fernanda. É porque na hora que a gente vai explicar isso, às vezes o aluno fica confuso, porque é diferente do que a gente a vida inteira escutou, né, gente? A gente sempre escuta que o ovócito recebe o espermatozoide, material genético funde, e depois as divisões mitóticas começam a acontecer. É isso, no final das contas. Só que essa fusão não é antes da mitose, ela acontece durante a mitose. Então, aqui, ó. Aqui tá muito bom de ver no desenho. Núcleo do ovócito, que nesse momento já virou pronúcleo feminino, porque terminou a meiose. Como é que eu sei que terminou a meiose? Olha aqui. Estão vendo? 2 polócitos? Sim. Então, já fertilizou, já terminou a meiose. Então, o produto aqui já é o pronúcleo feminino. Mas a gente ainda tem o núcleo do espermatozoide. Ele precisa duplicar, descompactar, né, para duplicar e aí começar a entrar em compactação. Pronúcleo masculino. Aí esse material genético entra em divisão, virou cromossomo agora. Só que o pronúcleo feminino e o pronúcleo masculino estão lá, separados ainda. Aí só some o envoltório nuclear, não some? Desaparece, forma o fuso mitótico. Nesse momento, o material genético, quando se prende às fibras do fuso, mistura o que veio do ovócito com o que veio do espermatozoide. A fusão, então, desse material genético recebe esse nome, tá? Anfimixia, que é a mesma coisa de singamia. Aqui tá difícil de ver os pronúcleos, né? Mas eles estão aí. Aqui também, ó. Certo? Zona pelúcida aqui por fora, hein? Os colócitos aqui, né?
Ok? Fernanda, Ok. Pode falar. por que que o núcleo do espermatozoide cresce tanto? Porque durante o processo de formação do espermatozoide, de espermátide para espermatozoide, um dos eventos que foram necessários acontecer é compactar esse núcleo o máximo possível para ele ficar muito pequenininho, porque essa célula tem que ter uma estrutura toda organizada para ela dar conta de deslocar aquele trajeto tão longo que ela precisa deslocar no sistema reprodutor feminino. Então, ela precisa de ter todo um desenho perfeito. Ela precisa ser muito pequenininha para ela dar conta de nadar aquela distância tão longa. Então, não é uma compactação igual das outras células. Ela é muito mais intensa para formar o núcleo do espermatozoide, que é muito condensado, muito pequenininho. E na hora de dividir, porque antes de dividir, a gente vai precisar duplicar esse material genético. Então, eu descompacto ele todinho e ele volta a ter o núcleo de uma célula normal. Aí ele atinge um tamanho normal, que é o tamanho do pronúcleo do ovócito, no caso, fica quase que do mesmo tamanho. A gente não consegue diferenciar pelo tamanho a partir do momento que é pronúcleo. Eles têm o mesmo tamanho, tá? Entendi, obrigada. E depois, então, que aconteceu a anfimixiocingamia, né? Durante a primeira segmentação, a gente precisa de entender os resultados da segmentação, que é o processo. Então, assim, a anfimixiocingamia é a fusão, a segmentação é a separação. Só que esses dois eventos acontecem simultaneamente. A primeira segmentação vai fazer com que o embrião, que tem dentro dele pronúcleo feminino e pronúcleo masculino, vire duas células. E aí depois nós vamos ter duas virando 4, 4 virando 8, 8 virando 16 e assim sucessivamente. São as divisões mitóticas que essas células vão sofrer para formar um organismo multicelular. Só que a segmentação humana tem essa classificação aqui, ó. E a gente precisa de entender cada um desses tópicos aqui para a gente conseguir dar sequência. O que significa dizer que a segmentação humana é holoblástica? Então, antes da gente falar disso, eu preciso ter certeza que vocês sabem que as células que surgem das divisões mitóticas no embrião recebem o nome de blastômeros. Eu botei lá no chat. Os blastômeros são as células que estão surgindo do processo de segmentação. Então, nessa imagem aqui, nós estamos enxergando 2 blastômeros. Aqui a gente está enxergando 4 blastômeros. Aqui já enxerguei mais blastômeros, né? Não consigo contar direito. Aqui em cima está me contando que são 8, tá? Dessa forma. Por que a segmentação é considerada holoblástica? O que significa isso? Holo é total. Então, eu vou separar completamente os 2 blastômeros. Então, é uma segmentação holoblástica. Eu formo de verdade 2 células, 4 células, 8 células e assim por diante, tá? O que mais de característica que eu tenho da segmentação, além de holoblástica? Além dela ser uma segmentação total,
ela é quase igual. Então, eu tenho uma célula desse tamanho, eu vou fracionar essa célula pela metade com aproximadamente o mesmo volume, as duas células que estão surgindo, certo? Além disso, dela ser holoblástica quase igual, ela é considerada rotacional. O que é isso? Ela vai apresentar planos de divisão mitótica diferentes, intercalados. Então, vamos entender isso melhor. Deixa eu só perguntar um negócio para vocês. Vocês, por acaso assistiram uma pequena animação que eu mandei para as meninas, para Fernanda e para Beatriz, lá no WhatsApp, que era uma postagem de Instagram que mostrava um embrião com zona pelúcida e essas divisões acontecendo? Assistiram? Não cheguei a ver. Fernanda, não sei se a Beatriz está aí. A Fernanda, eu vi que tá. Se tiver fácil aí, compartilha aqui. Deixa eu achar ela aqui, que aí a gente coloca para assistir. Todo mundo. Peraí. Melhor. Peraí. Porque ela vai ajudar bastante nesse entendimento aí. Na verdade, o que vai acontecer, gente, enquanto está abrindo aqui, é que os planos de divisão vão intercalar. A turma de vocês é a 17, né? Isso, 17. Então, pronto. Achei aqui. Olha lá. Pega só no finalzinho a ideia, hein? Esse plano de divisão nessa altura é um, esse plano de divisão nessa altura é outro. Esse último aqui, esse vai dividir num plano e o de baixo em outro plano, percebe? Vocês estão enxergando? Sim. Sim. Olha a zona pelúcida em volta. Então vamos lá, vamos voltar lá. Então vamos pegar o nosso embrião aqui, ó. Agora me deu até dúvida se eu tinha compartilhado isso com vocês, gente, mas eu acho que eu tinha compartilhado sim com as meninas. Compartilhou, professor. Ah. Vamos pegar aqui o meu embrião. Ó. Aqui outro. O plano de divisão que acontece
nesse sentido, é um plano chamado de meridional, tá? Ele está seguindo o fluxo do meridiano, dos meridianos, né? Esse plano aqui é um plano equatorial. E o que acontece no nosso embrião é que esses planos vão se intercalar. Então, a gente enxerga o embrião dividindo assim, depois ele dividindo assim, depois ele dividindo nesse plano, dividindo nesse plano, dividindo... E quando a gente olha isso por cima acontecendo no embrião, a gente tem a ideia de que ele está rodando. Daí que vem o nome rotacional. Depois vocês voltem lá naquela postagem do Instagram, que traz exatamente essa ideia da rotação para vocês, tá? As meninas depois compartilham com vocês aí de novo. Então, eu tenho um plano meridional, aí eu tenho a formação de 2 blastômeros, olha aqui, ó. Depois eu vou ter um blastômero dividindo assim, o outro blastômero dividindo assim. Depois surgiram 2 blastômeros aqui. Esse vai dividir assim, esse vai dividir assim. Esse vai dividir nesse plano e esse vai dividir nesse plano. E com isso, quando a gente olha por cima, o embrião roda. Quando está acontecendo, a gente está enxergando o processo acontecendo fora do corpo, né, gente? Daí que vem a classificação de rotacional, só para a gente saber que existem planos de divisão intercalados, tá? E além disso, ele é assincrônico, então eu tenho uma célula formando 2. Depois essa aqui divide primeiro que essa. Aí quando essa aqui está começando a dividir, essa aqui que formou 2, já tem uma dividindo também. E a gente às vezes encontra no embrião humano, nem sempre, 2, 4, 8, 16, 32 células. A gente pode encontrar 2, 3, 5, aí às vezes 6, depois 8, depois 9, porque os planos, as divisões que surgem a cada ciclo de divisão não são sincronizadas. Então, a classificação completa da segmentação humana diz isso tudo pra gente, porque a gente vai ter que falar que ela é uma segmentação holoblástica, quase igual, rotacional, assincrônica, tá? E enquanto a gente tem segmentação acontecendo, a zona pelúcida está em volta desse embrião. Ela está contendo esse embrião. Porque enquanto está acontecendo segmentação, eu não tenho aumento da massa total do meu embrião. O que é isso? Eu tenho uma célula dividida em 2. Certo? Essas 2 vão ter somadas, vão ter o mesmo volume de uma. Aí eu tenho as 2 dividindo em 4. As 4 continuam tendo o mesmo volume total daquela uma que entrou em primeira mitose. Então, você vai reduzindo, na verdade, o tamanho das células, relação volume-citoplasma, até atingir essa relação da espécie. Enquanto não tem crescimento do embrião, tem zona pelúcida e a gente considera, durante esse tempo, o processo com segmentação, tá? Então, olha lá, a segmentação termina quando atinge o equilíbrio espécie específica entre quantidade de citoplasma e núcleo. Enquanto isso está acontecendo, enquanto essas divisões estão acontecendo, num determinado momento, esses blastômeros vão precisar se unir
com mais ênfase. Vão precisar estabelecer conexões mais nítidas entre essas células. E com isso sofrem um evento conhecido como compactação. E é assim, mais ou menos até 8 células, que é o que a gente viu naquele slide, o nosso embrião tem um arranjo frouxo entre essas células. Uma formou duas, duas formaram quatro, quatro formaram 8. Eu não tenho uma associação com tanta nitidez de uma célula com a outra, certo? E isso precisa ser corrigido, porque eu preciso fazer uma integração muito perfeita entre essas células. E elas vão sofrer um evento conhecido como compactação. O que é isso? Então, enquanto elas estão frouxas, elas têm moléculas de adesão celular espalhadas em volta das células todas. Mas como a membrana é fluida, nessa hora, essas moléculas de adesão celular migram, caminham e ficam localizadas apenas no local onde uma célula vai encostar com a outra, vai grudar na outra. E aí eu consigo fazer associação muito mais íntima entre essas células. E olha a diferença do resultado final que a gente tem, né? Tem um slide aqui que mostra isso direitinho. Deixa eu achar ele aqui, peraí. Olha aqui, ó. Células com arranjo frouxo, estão próximas, e aqui elas já estão coladas mesmo umas nas outras, agarradas. Isso aqui, ó, o que mudou? Sofreu compactação, tá? Que é o evento que traz pra gente uma associação muito mais íntima entre os blastomas. Uvomorulina é o nome da proteína, que é a molécula de adesão celular que no início está espalhada em volta da célula toda. E na hora que ela sofre compactação, essas uvomorulinas deslocam para os pontos de associação. E como essas células vão ter um contato muito mais íntimo entre elas, começam a aparecer especializações de membrana, olha lá. E aqui a gente consegue até separar quais são as especializações de membrana entre as células que ficaram mais externamente naquele embrião e as que ficaram mais internas lá. Fica de 1 a 2 células internamente e o resto por fora, né, gente? O resultado da compactação é um embrião muito mais, com associação muito mais íntima entre essas células e que a gente chama de mórula. Então, toda vez que a gente falar mórula, significa que já compactou, ou seja, tem mais do que 8 células naquele embrião e elas estão intimamente ligadas. Inclusive, possuem um grupo de células que aparece mais internamente no meu embrião e um grupo de células um pouco mais externo, tá? Ainda tem zona pelúcida em volta disso aí, tá bom, gente? Olha aqui a mórula, a zona pelúcida aqui em volta. Só que o que vai acontecer? O que muda aqui? O que vocês acham que está mudando? Desse embrião aqui para esse embrião aqui. Veja se vocês conseguem perceber uma mudança nítida, né? Fica oca, né? As células vão para camada superficial só. Na periferia, né? Olha só, a gente começa a ter as células dessa mórula, algumas delas, produzindo um líquido, e esse líquido começa a empurrar algumas células para a periferia, tá? E a gente passa a ter
um grupinho de células que está localizado mais internamente no embrião, que a gente vai chamar de massa celular interna. Um grupo de células que fica limitando o embrião, que a gente vai chamar de trofoblasto. Escrevi lá no chat. E esse buraco, que a gente chama de blastocele. Então, tem trofoblasto, tem massa celular interna, que também pode ser chamada de embrioblasto. E tem blastocele, que é cavidade. A partir do momento que tem blastocele, a mórula muda de nome. Ela passa a ser chamada de blastocisto. Errado. Olha lá. Certo? O que mudou então? A massa celular interna, que eram as células mais profundas no embrião, e o trofoblasto mais externamente, começam entre eles a expandir uma cavidade. Essa cavidade é conhecida como blastocele, e a partir do momento que o embrião tem esse buraco dentro dele, ele deixa de ser chamado de mórula e passa a ser chamado de blástula ou blastocisto, tá? Aí, gente, no início do blastocisto ainda tem zona pelúcida, só que agora o embrião vai crescer, a zona pelúcida vai acontecer o que com ela? Vai arrebentar, vai desaparecer. E é nessa hora que o embrião vai viver um outro evento, que é qual? A implantação. Ele precisa, a partir do momento que ele perde a zona pelúcida, entrar no endométrio, encaixar no endométrio perfeitamente, tá? Esse período aqui, ó, está acontecendo no trajeto do embrião dentro da tuba uterina até ele chegar na cavidade uterina. Quando ele chega na cavidade uterina, coincide com o momento que ele está perdendo a zona pelúcida, formando a blastocele, e esse embrião, consequentemente, está crescendo, está aumentando de tamanho e precisa implantar, tá? Olha lá. É claro que o evento que forma a blastocele, que transforma o embrião em blastocisto ou blástula, é chamado de blastulação, né? Então, olha lá, a gente tem uma ou duas células internas rodeadas desses blastômeros externos. E aí, a gente continua um tempo com um número menor de células lá dentro e elas vão crescendo, o embrião vai crescendo, né? Os mais externos, os blastômeros mais externos, a gente chama de trofoblasto. E os mais internos, de massa celular interna ou embrioblasto. E aí o embrião chegou lá no... Aqui está mostrando como que forma a blastocele, tá, gente? Então, as células trofoblásticas liberam líquido. E da onde que vem esse líquido? Como que acontece isso, né? A gente tem a formação,
de bomba de sódio, potássio e TPase. E a gente pega o sódio, joga ele lá dentro da blastocele e, consequentemente, migra água para aquele local. E aí, a blastocele expande, tá? Então, as células trofoblásticas secretam líquido e, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, forma a bomba de sódio, potássio e TPase, que joga mais sódio para aquele ambiente. E aí, para você equilibrar a concentração, entra a água no embrião para expandir a blastocele, tá? E aí, esse embrião que chegou lá na cavidade uterina e está perdendo a zona pelúcida, precisa implantar. Todo mundo sabe o que é implantação? Que evento é esse? O embrião vai invadir de verdade o endométrio. Então, vamos desenhar aqui um útero, ó. Não se assustem com a beleza do desenho, tá? Nossa Senhora, também tá demais, né? Ave Maria. Pronto. Endométrio tá aqui, não tá? E aqui do lado de fora é tudo músculo, ó. No útero. Concordam? Estão conseguindo enxergar o plano de corte aí? Tem músculo aqui pra cima também, né? E o embrião veio aqui, ó. Chegou na cavidade. Quando ele chega na cavidade, ele precisa encostar aqui no endométrio e entrar. Porque depois que aconteceu a implantação, o embrião tem que estar aqui, ó. Dentro do endométrio. Ele mora lá dentro. Ele implantado, tá? Então, a implantação é a entrada do embrião no endométrio. Ele estabelece relação íntima, total com esse endométrio uterino. E tem um monte de coisa que precisa de dar certo, de existir, para essa implantação acontecer de verdade. Certo? Uma das coisas que vai garantir a ocorrência da implantação está escrito aqui, ó. O útero tem que estar na fase secretora. Então, a quantidade de progesterona que tem nesse organismo materno na hora da implantação tem que estar correta. Quem que produz essa progesterona? O ovário? É o ovário, sim. É o ovário, sim. O corpo lúteo? Mas quem no ovário? O corpo lúteo, né? Porque não tem mais folículo ovariano, que já aconteceu a ovulação, tá certo? É o corpo lúteo que está lá dentro do ovário. Porque ovulou, fertilizou, o corpo lúteo que se formou deixou de ser um corpo lúteo simplesmente e passou a ser um corpo lúteo gravídico, porque eu tenho embrião, eu tenho trofoblasto nesse embrião já, e esse trofoblasto está produzindo quem? As gonadotrofinas coriônicas. Depois nós vamos falar disso, mas a gente já conhecia essa informação. E vai manter esse corpo lúteo, porque aqui agora eu já estou na segunda semana, né? Começa a implantação mais ou menos no início da segunda semana. Então eu já estou aí de 7 para 8 para 9 dias, por aí, tá? A zona pelúcica tem que romper. E tem outros detalhes que precisam acontecer perfeitamente. Primeiro, o embrião.
com trofoblasto e massa celular interna e blastocele tem que estar normal. Eu não estou falando de carga genética. Eu estou falando essa estrutura do embrião tem que estar normal. Se ela não existir normal, ele nem tem chance de implantar, tá? Dos normais, aproximadamente 40% só que consegue implantar. Porque tem outros fatores. Por exemplo, estar na fase secretora. A outra coisa que é importante a gente entender é que vocês viram lá que tem o trofoblasto aqui, a massa celular interna aqui dentro. É assim? E a blastocele aqui. Só se esse lado aqui encostar no endométrio é que implanta. Esse lado que está perto, é o trofoblasto, perto do embrioblasto ou perto da massa celular interna, formam o que a gente chama de polo de implantação. Se o embrião encostar esse lado aqui no endométrio, não implanta. Se ele encostar esse lado aqui no endométrio, não implanta. Se ele encostar esse lado no endométrio, não implanta. Quem tem que encostar no endométrio é o polo de implantação, para existir a possibilidade da implantação, tá? Então, tudo tem que estar muito bem organizado. São todos fatores que garantem o sucesso da implantação. Aqui para frente eu tenho uma transparência que fala disso, olha lá. O útero tem que estar na fase secretora, a zona pelúcida tem que desaparecer, o blastocisto tem que estar normal e a gente ainda tem isso aqui, ó, os mecanismos contra a rejeição, né, gente? Porque, afinal de contas, o embrião, o meu embrião, está lá dentro do meu organismo. Tem a minha carga genética? Tem metade da minha carga genética. A outra metade é do meu parceiro. E aí? Não é a mesma carga genética. O meu sistema imune, teoricamente, deveria perceber a presença de carga genética diferente, de proteínas diferentes e destruir aquilo ali. Não destrói porque é tudo muito perfeito. Existem mecanismos contra a rejeição, que às vezes falham e levam à infertilidade, né? Mas o correto, o normal é que esses mecanismos contra a rejeição funcionem perfeitamente, tá? Então, nessas células do embrião, não vai ter antígeno de histocompatibilidade, que é complexo maior de histocompatibilidade. Não tem. Vocês vão estudar na imunologia no semestre que vem. E também não vai ter barreira nas células do endométrio. Tá? Não vai ter, não, aliás, vai ter, desculpa. Vai ter um monte de barreira nas células do endométrio. Tá? Decídua é endométrio gravídico. Por isso que eu estou usando a palavra endométrio. O que seriam essas barreiras? Eu vou vedar para não deixar chegar no embrião que está entrando no endométrio. Correto? Mas vamos ver isso aqui. Olha lá. E aí? Como que é a implantação na espécie humana? Qual é a classificação da implantação na espécie humana? Olha ela aqui. Em algumas espécies animais, então vamos entender que isso aqui é o epitélio de revestimento vermelhinho do endométrio. Não vou fazer vermelho não, porque senão depois vocês não vão entender. Vou fazer azul. O epitélio de revestimento do endométrio é azul. Abaixo do epitélio de revestimento a gente tem qual tecido, gente? Conjuntivo. Verde. Estão vendo?
Só que nesse tecido conjuntivo a gente tem quem? Vaso sanguíneo. Então, vamos desenhar o vaso sanguíneo aqui. Estou fazendo bem exagerado, tá? E dentro do vaso sanguíneo, o que a gente tem? Sangue, né? Dentro, tá? Em algumas espécies animais, o trofoblasto encosta aqui, ó, no endométrio. Só encosta. A implantação é totalmente superficial, olha lá. Então, eu vou ter o epitélio do endométrio entrando em contato com o tecido embrionário, que vai dar origem a um anexo do embrião que chama córeo, o trofoblasto, que a gente já sabe que chama trofoblasto. Vai ser um dos tecidos formadores do córeo, que é um anexo do embrião. E quando a implantação é superficial, ela chama epitélio corial. Em algumas espécies animais, o embrião afunda um pouco mais. Ele chega perto do tecido conjuntivo do endométrio. Essa implantação, ela é chamada de sindesmo corial. Em outras espécies, o embrião aprofunda mais e encosta na parede do vaso sanguíneo. Internamente, o vaso sanguíneo tem um epitélio de revestimento que se chama endotélio. Então, essa implantação é chamada de endotélio corial. Só que na espécie humana, a implantação é tão profunda mesmo, é tão presente essa entrada do embrião, que destrói o endotélio. Quando destrói o endotélio, o que acontece com o sangue? Extravasa. Certo? Então, a gente vai ficar com vasos sanguíneos rompidos e o sangue vazando desse vaso sanguíneo, sendo despejado para fora do vaso sanguíneo. E a implantação na espécie humana é profunda, de tal maneira que a gente tem o trofoblasto encostando no sangue materno. E a consequência disso é que essa implantação ela recebe o nome de hemocorial. O sangue da mãe encosta nos tecidos mais externos do embrião, que nesse caso, até o momento que a gente já estudou, a gente chama de trofoblasto, que é a parte do córeo que vai se estabelecer nesse local aí. Então, ela é chamada de hemocorial. É uma implantação intersticial hemocorial, a espécie humana. Todo mundo entendeu o porquê que ela recebe esse nome? Ela é totalmente profunda mesmo, tá? E tem que tudo funcionar perfeitamente para ele conseguir invadir. Para esse embrião conseguir sofrer implantação. Tá certo? Como é que tá? Estão acompanhando? Sim. Professora, só não acompanhei muito bem.
a parte que você comentou, qual é a parte que tem que tocar de fato no endométrio? A parte trofoblasto, né? Blasto. Do lado que tem o embrioblasto, lembra? Que forma o embrioblasto aqui dentro, que é um grupo de células, e a blastocele está aqui, ó. Isso aqui é um buraco, e o trofoblasto está aqui fora. Vou mostrar lá no outro desenho que eu acho que você vai enxergar melhor. Esse é o polo de implantação. É o trofoblasto virado para o lado, encostando no embrioblasto. Olha aqui. Qual é o polo de implantação nesse embrião? Aqui. O trofoblasto está aqui fora e o embrioblasto está aqui. Ó. E a blastocele está do lado oposto. Se é aqui, ó, essa parte aqui, logo internamente tem o embrioblasto. E aqui é o endométrio. Se o meu embrião encostar assim, ele implanta. Se ele encostar desse jeito, ele não implanta. Se ele encostar do outro lado, ele não implanta. Para garantir o sucesso da implantação, eu preciso que o polo de implantação, que é o lado do trofoblasto, perto do embrioblasto, encoste no endométrio. E se a zona pelúcida romper antes de chegar no útero, gente, o que acontece? Porque para implantar direito, tem que estar dentro do útero, né? É uma gravidez ectópica? Gravidez ectópica. Todo mundo sabe o que é gravidez ectópica? É fora do lugar correto de implantação. Fora do lugar correto. E por que consegue Professora, só implantar uma fora coisa, do pode lugar? ser qualquer outro lugar? Não, só tem uma alternativa aqui, né? Porque ele está vindo Não, desse sim. lado para cá. Então, ele pode implantar fora do lugar, mas onde? Na tuba uterina. E ele consegue, porque a tuba uterina tem um epitélio, um tecido muito semelhante ao do útero e que sofre a ação dos mesmos hormônios. Então, ele também, ciclicamente, vai modificar. Só que tem um limitante. Qual que é esse limitante? Vai dar certo essa gestação? Não vai dar certo. Se a implantação for ectópica, não vai para frente. Porque a tuba uterina, apesar de permitir que aconteça a implantação, ela não consegue expandir o suficiente para alojar esse embrião nas fases mais avançadas da gestação. Então, ela vai arrebentar. Ela não vai dar conta de crescer o suficiente. Ela não tem um músculo para isso, preparado para isso, que recebe estímulo para expandir, para mostrar isso acontecer, para que esse evento de expansão e de crescimento tão significativo aconteça. Olha a diferença de espessura da parede dessas duas áreas. O endométrio, que é o epitélio de revestimento com o conjuntivo aqui, ele se mantém aqui dentro facilmente. O problema é a camada muscular. Ela não dá conta de expandir da mesma forma, tá? Então ela acaba arrebentando, é um problema, né? Isso no meio da gestação. Descobrir isso. Quem perguntou do polo de implantação, entendeu? Entendi, obrigada. Mais alguma dúvida? Eu não vou começar hoje a falar das fases da implantação, porque senão nós vamos ter que parar no meio do caminho. Eu prefiro que a gente inicie a aula de segunda-feira a partir de fases da implantação. Aí nós vamos conseguir falar da implantação, tá? E em seguida a gente já inicia os outros eventos. Correto? Ok. Que é basicamente a gastrulação, tá?
Combinado. O que eu acho que é importante que vocês façam agora? Deem uma estudada nisso tudo que a gente conversou hoje. É muito importante agora, gente, que vocês coloquem no papel para guardar os nomes. Que agora o volume de nomes que a gente precisa decorar, memorizar, é grande. Não adianta só decorar o nome, tem que entender o processo. Só que se você entende o processo e não sabe os nomes, não adianta nada. Você tem que saber o que é um trofoblasto, o que é um embrioblasto, o que é uma blastocélia, a diferença de mórula e blástula, de blastocisto, né? Conhecer esses nomes, e são muitos, vocês perceberam isso hoje, né? Então, a dica que eu dou é: façam anotações e guardem os nomes. Primeira coisa que a gente tem que fazer, decorar os nomes, claro que com significado, não é só decorar o nome solto. Para que vocês tenham facilidade de acompanhar os processos, certo? Vejam os vídeos, que ajuda bastante, porque os vídeos mostram o evento acontecendo. Não é a matéria toda na prova, Isabela. É a partir de tecido nervoso, né? Tá? Eu nem sei se eu vou cobrar tecido nervoso de vocês com a prova, assim. Eu acho que eu vou fazer uma atividade, vou colocar no Canvas, no final de semana inteiro, que vocês possam fazer ela. Tá bom? As 3 questões, para a gente cobrar nessa prova mesmo, a parte de embriologia, que começa lá com o sistema reprodutor feminino e masculino. Mas eu aviso vocês que a gente ainda tem um tempinho, tá? Ok? Ok. Dúvida? Por enquanto, não. Se vocês provavelmente, Juan, pode ser que sobre 1 ou 2 conteúdos para o início do outro semestre, por exemplo, placenta, pode ser que a gente não consiga trabalhar. Às vezes, anexos, uma aula específica, porque eu já estou citando anexo, mas eu gosto de, no final, fazer uma aula só de anexo para a gente poder, porque os anexos já estão formando, já tem córeo formando, que já tem trofoblasto, né? Então, a gente vai pincelando todas essas coisas, mas no final eu gosto de fazer uma aula falando só de anexo, entendeu? Pode ser que não dê tempo de fazer isso, aí a gente começa o semestre seguinte com essas que ficaram, esses complementos aí que tenham ficado faltando, tá? Mas como eu dou aula para vocês, eu acho que fica tranquilo. No semestre passado eu atrasei demais, grande parte da embriologia ficou para o segundo período hoje, né? Nesse semestre. Porque foi o semestre que a gente mudou do presencial para o remoto, aí eu tive que fazer uma mudança gigantesca no meu planejamento. Agora não, já comecei dessa forma. Então, provavelmente vai dar tempo, tá? Vocês estão uma aula atrasada em relação a outra turma, um pouquinho atrasada em relação a outra turma, mas eu acho que está fluindo muito bem, tá? Ok? Ok, tá bom. Boa aula lá de genética. Vocês têm aula de genética agora, né? Temos, obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Bom final de semana para vocês. Me manda lá o horário da prova direitinho, tá? Então, um Ok. abraço. Vou parar a gravação.